Uma outra política disruptiva que a gente incluiu no caderno é uma noção já que para nós liberais é muito óbvia, que é que políticas públicas precisam ser avaliadas. Quando a gente vê o debate, o Pécio até já mencionou isso de passagem, sempre que se fala sobre aumento de gastos, se fala novamente sobre política industrial. O que é... Eu queria que você comentasse a importância de mudar a cultura de como o Brasil encara a política pública, adicionando o elemento da avaliação de política pública. Por que é tão difícil o Brasil aprender com o fracasso das suas próprias políticas? Por que a gente volta a insistir em coisas que já deram errado várias vezes? Isso é meio esquisito, né? Você pega, por exemplo, o caso da indústria naval, né? A gente tentou com o JK, aí você pega as colunas do Eugênio Goudin nos anos 60, ele está lá falando do monte de estaleiro que quebrou, dos navios ruins, do impacto daquela política sobre o custo de frete e tal. Aí a gente tentou com Geisel nos anos 70, e ficamos nos anos 80, vendo o Sunamã quebrando. Sei lá. Aí tentamos com Lula. Agora, o mais maluco é que, quando a gente tenta de novo, a gente nem estuda as experiências passadas para entender por que deram errado e, pelo menos, tentar fazer meio diferente, né? A gente faz exatamente igual. Eu não sei o que é isso. É difícil entender. Assim, eu era assessor do Tasso em 2004, 2005. Eu e Mansueto Almeida estávamos no gabinete com o senador. Aí eu recebi umas folhas assim, sobre o Promef. Eu fui estudar, eu comprei uns 5 ou 6 livros, peguei a coisa da Coreia, eu quis entender esse negócio de indústria naval. O governo tinha que mandar para mim um paper gigantesco. Assim, o primeiro capítulo do paper tinha que ter um estudo das experiências passadas brasileiras, por que eles deram errado. O segundo capítulo tinha que ter um estudo do caso coreano, chinês, japonês, por que deu certo. E aí um desenho de política pública informado por isso e alguma justificativa de por que agora iria ser diferente. Não tem nada disso, eu acho estranho. Eu não sei, gente, eu fiquei meio perplexo quando eu estava lá no gabinete, eu sabia que ia dar errado, Né? Acho que tem um voluntarismo. Tempos atrás, eu me envolvi nessa coisa de coluna, né? Toda semana uma coluna, a gente tenta criar novos temas. Tal. Então, resolvi olhar os números do Minha Casa Minha Vida. Aí eu descobri que a Fundação João Pinheiro calcula há muitos anos uma base de dados super cuidadosa de déficit habitacional. Então, tinha lá um número do déficit habitacional, 7 milhões, 4 milhões, era um número, assim, até 2006, 2007. Bom, déficit habitacional é um estoque, né? A quantidade de casas, de habitações que falta para a população brasileira. Ou seja, o estoque é assim, aquele déficit foi construído desde Pedro Álvares Cabral até hoje. Né? Passou pelo cortiço da Luiz Azevedo, é o déficit, é a foto do que falta de habitação no país, toda. Bom, então a gente tinha lá um déficit de X. Aí você pega o que o Minha Casa Minha Vida construiu no intervalo de 8 anos, era X, 3/5 de X, ou X. Era da ordem de grandeza do déficit. Então, tem um estoque que foi produzido na nossa história toda, e aí eu, durante 8 anos, fiz um fluxo adicional da ordem de tamanho do estoque que tinha. Bom, imagino que, então, o déficit habitacional acabou, né? Zerou. Você tem um problema, você faz um programa habitacional para acabar com o déficit habitacional, você tem um déficit X, você constrói X unidades habitacionais, o déficit vai acabar. Aí você olha, o déficit aumentou. Aí você pega economista, que vai estudar isso, diz, não, eu não acho que o impacto do Minha Casa Minha Vida sobre o déficit habitacional é um bom critério para avaliar a qualidade dessa política pública. Eu disse, bom, então, qual o critério que eu vou adotar para avaliar? Agora, isso acontece, e, na verdade, tem um livro que eu gostei muito, recente, publicado,
pessoal jovem, super legal, um livro Reconstrução, que eu participei de um evento, mas no capítulo sobre questão habitacional está escrito isso. Alguém que escreveu aquele capítulo acha que o impacto do Minha Casa Minha Vida no déficit habitacional não é um bom critério para avaliar aquela política. Então, é um nível de... Né? A gente tem que mudar essa cultura, porque assim a gente vai fazer. O que eu acho que acontece? Quer dizer, eu precisaria estudar muito o tema. Acho que é um tema super interessante. Né? Como que a gente tem um déficit de X milhões de unidades, você constrói X... Eu conversei com um cara que é engenheiro, dono de uma empresa de construção civil que tem interesse em Minha Casa Minha Vida. Eu disse, olha, você é engenheiro, né? Você sabe a diferença entre fluxo e estoque? Né? O estoque foi construído desde Pedro Álvares Cabral até agora. Então, se você faz em 5 anos um fluxo igual ao estoque que foi construído, deveria acabar o estoque. Eu vi que era difícil. É estranho. Tá? Acho que tem uma falta de disciplina nossa. Disciplina intelectual. Né? Isso que a gente está fazendo aqui. E tem uma falta de cuidado pelos detalhes. Né? Achar que a política pública é só gastar dinheiro. Você só gasta dinheiro, você só vai gastar dinheiro, não vai fazer mais nada. Provavelmente Minha Casa Minha Vida fez casa onde não precisava, para quem que não precisava, o déficit não mexeu. Deve ter sido isso, evidentemente. Olha, só fazer um depoimento pessoal aqui. Minha primeira vez que eu fui no setor público foi em 1985. Acho que vários de vocês não tinham nem nascido ainda. Bem, e estava no Ministério do Planejamento, naquela altura, era representante do Ministério do Planejamento, da antiga CEPLAN, no Conselho de Administração da Sunaman. Bom, a Sunaman era o seguinte... um bando de embarcações apodrecendo no porto ali do Rio de Janeiro e um enorme rombo do Tesouro. Eu falei, mas como é que acontece o rombo? Porque o Tesouro tinha dado avais aos armadores. Eu falei, bom, assim também eu quero, né? Claro, se alguém me dá um aval, eu construo, se não der certo, o Tesouro me ressasse. Bem, o extraordinário do processo é que fiz a pergunta, quanto o Tesouro cobrou para dar o aval? Foi um espanto, ninguém nunca se tinha perguntado, porque, aliás, não cobrou nada. Deu aval de graça, porque da ideia desenvolvimentista, que tem que ajudar a desenvolver a indústria nacional. Então, tem além da incapacidade de aprender com o passado, tem a ideia sempre de que vale a pena apoiar grupos empresariais sem custo adicional para poder viabilizar uma política supostamente boa para o país, né? Eu acho que você ter memória do que deu errado é muito importante. O livro recente do Marcos Mendes, que, aliás, ainda não pude ler, sobre as políticas que deram errado, suscitou um comentário curioso. O Edmar Baixa fez uma listagem, vocês chegaram a ver, das políticas econômicas que deram errado. A maior parte delas acontece no governo do PT. Porque é onde tem a ideologia desenvolvimentista mais marcada. Essas coisas vão juntas, né? Eu acho que tem um tema importante nessa questão do desenvolvimentismo, que é a ideia de que subdesenvolvimento é falta de alguma coisa. Então, você vai lá e compra. Tem até um motivo histórico. Quer dizer, muitas dessas visões de mundo, dessas teorias, foram construídas nos anos 50, logo depois do pós-guerra. E todo mundo ficou muito influenciado e impressionado com a experiência do Plano Marshall na reconstrução da Europa. É um caso de sucesso. E aí as pessoas acharam que se resolve o subdesenvolvimento com coisas. Quer dizer, a ideia das pessoas, as pessoas não viam que a Europa tinha processos, tinha uma governança, tinha uma população educada, teve uma guerra que destruiu coisas. Então, você vai um Plano Marshall que ajuda a reconstruir aquilo que foi destruído, você volta o PIB ao que era antes da guerra. Na verdade, como eles tinham passado antes da guerra por uma grande depressão e uma outra guerra, quando voltou o PIB, voltou muito mais, foram os 30 anos gloriosos e tal. Se você olhar o número, você vai ver que os 30 anos gloriosos é só a recuperação do que a Europa perdeu por 2 guerras e uma grande depressão no meio. E aí, essa visão,
ela ficou impregnada no pensamento das pessoas. Subdesenvolvimento é falta de coisas. A gente não tem fábrica de produzir navio, não tem estaleiro. Então, vamos comprar. O problema assim, não é isso, subdesenvolvimento é governança. Eu compro um monte de estaleiro, não tenho governança, e vai apodrecer, e vai desaparecer. Né? E essa é de fato, a gente demorou para entender isso, porque essa era uma visão do Banco Mundial também, nos anos 50, 60. Foi só com Douglass North, nos anos 80, que a gente começou a olhar para o subdesenvolvimento como uma questão de governança, de regras, de instituições. E eu acho que, no Brasil como um todo, essa visão não está consolidada. Né? E, de fato, no governo do PT tinha esse ativismo. Vamos botar dinheiro que as coisas... É a ideia de que é falta de alguma coisa. Claro que essa ideologia ela se mistura com os grupos de pressão, porque tem sempre alguém ganhando o tal do dinheiro, e aí é muito difícil a gente saber onde que termina a ideologia, onde que começa a economia política. Né? Muito bom. Um ponto que a plateia mandou aqui, que eu acho muito importante de trazer, a gente falou um pouco sobre conflito distributivo. E uma questão disruptiva também é que hoje a maior parte dos representantes no conflito distributivo são geracionalmente mais velhos. Né? É o gasto da Previdência, por exemplo. A pergunta é como incluir as novas gerações, o futuro, a primeira infância, no mapa da prioridade de política pública. Bom, que tem que ser prioridade é óbvio, por tudo que a gente sabe, a formação do cérebro, formação, capacidade de aprendizado, a deficiência de palavras que podem comprometer o aprendizado futuro, assim por diante. Então, uma ênfase na primeira infância é necessária, sem dúvida. Só que bebê não vota, né? Neném, pois é, mas eu acho que tem dois aspectos aí. Quer dizer, neném não vota, é verdade, como os que ainda não nasceram não votam, que é a essência do problema da dinâmica da dívida. Né? Se aumenta a dívida e passa o problema para frente. Eu acho que tem um lado nosso aqui, que é dar prioridade para isso. Não é muito caro. Está falando de construir creches, investir mais em professores, coisas não é muito caro, mas falta prioridade política. Eu espero que os candidatos coloquem essa questão, a Helena já levantou a mão aqui, essa questão como prioridade fundamental. Toda essa questão de educação na verdade, prioritária no Brasil. A gente tem que fazer uma reforma ampla do sistema educacional. Eu vou contar aqui uma história só que me impressiona, a nível universitário. Eu estou num dos conselhos da MIT Foundation, que é a escola onde fiz meu doutorado. E a escola fez agora um College of Computing. Seria uma faculdade a mais, só que não é mais, ela obriga todo mundo, todas as áreas. Obviamente, a física, a química, a matemática, com certeza, mas vale para a economia, vale para a linguística, vale para arquitetura. Hã? Sociologia não tem, mas vale para a ciência política, por exemplo. Sabe? Vale para a música. Todos os moleques de 17, 18 anos que entram são obrigados a fazer 2 anos de curso no College of Computing. Tem que aprender manejo de grandes dados, machine learning, o básico para ter o equipamento para não ser analfabeto do ponto de vista digital. A visão é que, em 10, 15 anos, qualquer profissão será inútil se o profissional formado não tiver essas capacitações. Estou falando de algo que já está acontecendo, que é a mudança abrupta no ensino universitário. Imagina no resto. Então, o Brasil tem um atraso no sistema educacional enorme. Não é uma questão de dinheiro, gasta muito com universidades e pouco com ensino pré-universitário, por padrões internacionais, isso é uma verdade. Tem questões complicadas de como reequilibrar isso, mas o fato é que, sem uma nova política educacional, o Brasil não será diferente do que é. Samuel, quer comentar essa questão de como incluir
os mais jovens no conflito distributivo? Não, essa é uma questão, acho que é uma questão eterna, né? Eu acabei, nessa minha coisa de comunista, eu resenhei um livro maravilhoso que foi publicado no final do ano passado pelo Peter Windert, que é um historiador, né, desses scholars que os Estados Unidos produz, maravilhosos, esse cara que se dedica a vida toda a um tema e trucida o tema, né? E o Peter Windert, ele estuda a história e a evolução do estado de bem-estar social mundo afora. O livro dele é cheio de dados, cheio de informação, tem um monte de países, o Brasil está lá. E uma das coisas que fica muito claro vendo o livro é que essa questão do conflito distributivo intergeracional, que não é capital-trabalho, mas é intergeracional, ela é presente no mundo todo. Tem sociedades que resolvem melhores do que outras. O Brasil certamente é das que resolve pior. E aí eu não sei de onde vem isso. Né? Por que a gente gasta tanto dinheiro com pessoas de 65 anos ou mais? Né? A gente gasta 14% do PIB. Um dia eu peguei, já faz uns 6 anos, acho que não mudou, peguei uma base de dados com 140 países, tinha esse número, essa estatística, mais ou menos com a mesma metodologia, e aí fiz uma regressão disso na estrutura etária de cada um dos países. E olhei o quanto que cada país é diferente da média do mundo. A média do mundo é a regressão. Assim, dos 140 países, o Brasil era o segundo pior. A Ucrânia, não sei direito porque naquela base de dados estava pior que a gente. Mas assim, a gente 140 países, é o segundo que mais gasta com pessoas mais velhas. Não, o que é isso? Eu não sei direito. Né? E aí tem esse problema, porque quando a gente olha o Estado e o gasto social, a gente tem o gasto social, igualdade de oportunidades, e o gasto social, igualdade de resultados de alguma forma. Né? Que às vezes é desigualdade de resultados, mas é um gasto social que olha o resultado, não olha a igualdade de oportunidade. Educação é igualdade de oportunidades, benefícios para a terceira idade é igualdade de resultados, ou resultados. Às vezes, desigualdade, como eu acho que é o caso brasileiro. A gente, no Brasil, prioriza muito essa dimensão do Estado. Eu também fiz, há 2 anos atrás, teve aquele filme coreano, todo mundo viu, né? Como chamar? Parasita. 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 Aí eu quis falar um pouco sobre Coreia, aí eu fui olhar os números da Coreia. A Coreia, a gente sabe, é um país super igualitário, o Gini deles é bom, super rico, tem triplo da renda per capita do Brasil, com muita escolaridade, muita competição, até um pouco exagerado, talvez muito exagerado. Aí, quando eu olhei o dado, a pobreza na terceira idade na Coreia não é baixa. Para a renda per capita da Coreia é meio impressionante. Fiquei besta. Assim. Gente, aqueles caras são ricos, tem velho pobre lá. E você vai entender o que é. Eles investiram muito em educação, talvez excessivamente. E aí, algumas pessoas não conseguiram fazer pecúlio para sua própria aposentadoria, porque estava lá. Né? Claro que a Coreia é um caso exagerado do outro lado, mas seria a imagem especular do Brasil, é o nosso oposto. Se a gente conseguisse chegar no meio do caminho, seria melhor. Um ponto interessante que eu acho que nunca houve no Brasil, de novo, volta ao problema de avaliação de políticas públicas, né? Uma discussão sobre a decisão de aumentar benefícios de previdência. Ela sempre foi tomada por razões políticas, eleitoreiras, começando pela extensão da previdência ao campo, feita no final da década de 80. Né? Final da década de 70, desculpe. O governo militar vinha no processo de reabertura, precisava fazer gestos populares para manter um mínimo de representatividade política, estendeu a aposentadoria urbana para o mundo rural. Pronto, mas foi uma decisão política. E as várias outras decisões, que posso falar um elenco longo de decisões, sempre são tópicas. Não é que a sociedade teve uma discussão, as decisões foram sendo tomadas. Eu lembro um presidente que eu não vou mencionar, que falou, olha, o problema é ter que dar reajuste aposentado, porque
Aposentado tem tempo. Vai lá, faz greve, mobiliza, fecha a rua. Não, o argumento parece piada, mas eu ouvi esse argumento. O que eu digo para vocês é o seguinte, é uma sequência de decisões ruins, tomadas por motivos tópicos. Não é que o Brasil resolveu, falou, nós vamos beneficiar os velhos em detrimento das crianças. Não houve essa decisão, foi uma sequência de decisões. Todas as decisões, na verdade, uma vez tomadas, você não consegue voltar para trás. Os benefícios da Previdência ficaram indexados. Pronto, acabamos onde acabamos. Né? E aí eu acho que entra uma questão sobre, novamente, a qualidade da política. E me chama a atenção, porque, no fim das contas, se a sociedade não discutiu, é porque a política não foi capaz de articular essa discussão. E isso me leva a outro ponto que está no caderno, que é uma agenda que tenta atacar a questão da governança dos partidos políticos, porque a gente tem hoje uma fragmentação partidária muito grande, mas, para além disso, partidos que funcionam sem uma organicidade. Né? Os partidos não exatamente representam uma parcela da sociedade de um modo a articular uma visão que está sendo discutida, de fato, com a sociedade, porque acaba tendo uma captura do partido uma captura da estrutura partidária pela cúpula do partido, que, enfim, se prolonga e que se reelege. Eu queria ouvir de vocês um pouco considerações sobre a importância da sociedade nesse sentido, porque eu acho que a gente fica muitas vezes falando sobre a importância de uma liderança ou com uma agenda um tanto personalista, como se fosse surgir uma personalidade, um líder capaz de guiar. Até que ponto a sociedade não precisa ser mais ativa nesse sentido? E aí, enfim, estamos no movimento da sociedade civil, e aí entra também um pouco qual o papel do Livres nesse contexto, na visão de vocês. Olha, eu tenho convicção parlamentarista de ter um sistema distrital misto, pode ser com representação presidencial ou não, mas eu acho que o avanço para um sistema distrital, mesmo com listas, seria um enorme progresso, do ponto de vista de, vou usar a palavra em inglês, de accountability, né, de você poder cobrar o seu representante. Não acontece o que acontece hoje em todas as eleições, vai acontecer agora. Quem você vai votar para deputado estadual? Sei lá, vota em alguém que sugeriu, você não tem como cobrar depois. Então, com o fundão, agora, eles não precisam nem pedir dinheiro, né? Eles já tem dinheiro garantido. Já tem dinheiro garantido. Agora, tem a outra questão, no fundo, indo de fato para a terra, porque nós não estamos discutindo aqui o parlamentarismo, é como mudar o atual sistema político. É muito difícil a sociedade pressionar nesse sentido. Claro que a cláusula de barreira foi um avanço, sem dúvida. Mas veja o que aconteceu agora com o fundo partidário. Teve grita da sociedade, o maior fundo partidário do mundo, dinheiro público, né? Então, com aumento em meio à pandemia. Não, pois é, o fato é o seguinte, teve grita da sociedade, teve articulistas. Escreveram, alguns deputados, senadores foram contra, mas a maioria, docemente constrangida, aceitou, digamos, o aumento do fundo eleitoral. Pois é, mas aí... Só registrar, o Livres foi amicus curiae na ação no Supremo que tentou barrar o aumento. Né? Olha, eu sei disso. Exato. O Arapuã estava em ação aqui. Exatamente. A gente entrou com o mandato de segurança parlamentar, tentando barrar a tramitação também. Mas, estou dizendo, é muito difícil você conseguir mobilização da sociedade. Né? E olha o efeito danoso que criou. Como virou proporcional o número de deputados, na verdade, o grande investimento dos partidos virou eleger deputados. E o tamanho aumentou a dimensão do problema. Se fosse um fundo pequenininho, ninguém se importava muito, mas como o fundo é grande, cada partido pensa o seguinte, para eu ter acesso ao fundo no ano que vem, eu preciso eleger deputados. E você começa a gerar todo tipo de distorção, além de transferir um poder extraordinário para o presidente do partido, né? Que ele decide. É um poder... não é nem o partido que decide, o presidente não é a executiva nacional do partido que decide, é o próprio presidente do partido que decide.
uma sequência de distorções enorme, difícil de reverter, e por isso manifesta um certo assim, ceticismo sobre a capacidade de mobilização da sociedade. Precisa ter um amadurecimento coletivo, faria o livro se multiplicar por 10 o tamanho, né, para a gente conseguir avançar nessa matéria. Estamos trabalhando para isso. Chegando em 5.000 associados. A gente tem um avanço nessa eleição. A gente aprovou a cláusula de desempenho e vedação para coligação. Com todos os problemas, acho que o próximo Congresso, pela primeira vez nos últimos 30 anos, vai ser melhor do que o anterior. Não vai repetir a frase do Ulisses, né? Não, acho que... Está achando ruim, espere o próximo. Aí tem a agenda que está colocada. A agenda que está colocada hoje, na área de reforma política, por um lado, normatizar esse fundo. Né? Dado que tem um fundo, tem que ter cota para gênero. Né? Cota para gênero para cargo, né? Para deputado, tem que ter cota racial, tem que ter cota para o cara que não é o titular do cargo, não é o incumbente. Tem dinheiro público não pode ser de uso discricionário de alguém, tem que ter uma normatização muito mais detalhada, dado que a escolha foi fazer por um fundo público. Então, essa é uma agenda importantíssima que a gente tem que tocar. Acho que tem uma segunda agenda, essa eu entendo muito menos, mas quando a gente interage com o pessoal da ciência política, me parece meio consensual, que é a agenda de mudar, de aprimorar a forma de funcionamento dos partidos. Né? Acabar essa coisa de diretório provisório. Tem todo um mecanismo, um monte de medidas que precisam tomar para os partidos terem uma vida, e quem não tem vida tem que e aí, acabar. só um parênteses, né? A comissão provisória, a gente no PSL soube muito bem isso, basicamente é uma modalidade jurídica que pode ser trocada a qualquer momento. Em tese, foi prevista na legislação como se fosse uma espécie de início do desenvolvimento do partido num determinado estado. Mas aí, em geral, os partidos mantêm comissões provisórias eternas, porque aí não tem mandatos e podem ser trocados com a canetada do presidente nacional do partido. E nos municípios também, exato. Eu diria que essas são as duas agendas.